Algo está acontecendo no mundo e talvez você já tenha sentido isso. Não é algo que se explica facilmente. Não é apenas uma notícia, nem um acontecimento isolado. É uma sensação, como se algo estivesse mudando, de forma silenciosa, mas constante. Como se o tempo estivesse diferente, e o mais impressionante é que a Bíblia já havia avisado sobre isso. Há milhares de anos, Jesus falou sobre sinais, não sinais para assustar, mas sinais para despertar. Sinais que ajudariam as pessoas a perceber o tempo em que estariam vivendo. E quando olhamos ao nosso redor, hoje, fica difícil não se perguntar se esses sinais já começaram. Jesus disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. E isso não parece distante. Pelo contrário, parece cada vez mais presente. Conflitos que surgem, tensões que aumentam, um mundo que parece nunca encontrar descanso. Mas ele também disse algo importante, que isso seria apenas o começo. E talvez exista um sinal ainda mais profundo, porque não acontece apenas ao nosso redor, mas dentro das pessoas. O amor esfriando. A Bíblia fala sobre isso de forma clara. E quando paramos para observar, percebemos que algo realmente mudou na forma como as pessoas se tratam, na falta de empatia, na frieza que cresce de maneira silenciosa. Talvez você já tenha percebido isso em pequenas situações, no dia a dia, em atitudes que antes não eram comuns. E enquanto isso acontece, surge algo que exige ainda mais atenção. Vozes. Muitas vozes, pessoas falando sobre Deus, ensinando, orientando, mas nem todas carregam a verdade. Jesus alertou sobre isso. Disse que falsos profetas surgiriam. E hoje, em meio a tantas mensagens, discernir se tornou essencial. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. E então, como se o próprio mundo também estivesse reagindo, vemos outro tipo de sinal. A natureza se manifestando. Eventos que surpreendem. Situações que parecem fugir do controle. Coisas que fazem as pessoas pararem por um instante e pensarem: o que está acontecendo? E isso nos leva a algo que muitas vezes passa despercebido. A fé sendo confrontada. Ainda hoje, existem pessoas que enfrentam dificuldades simplesmente por acreditarem em Deus. Em alguns lugares, isso acontece de forma silenciosa, em outros de forma evidente. Mas acontece. E ao mesmo tempo, algo completamente diferente também está acontecendo. A mensagem de Deus está se espalhando, de formas que antes não eram possíveis. Pessoas ouvindo, aprendendo, refletindo, como se, mesmo em meio a tudo isso, ainda existisse um caminho sendo aberto. E então surgem sinais que fazem as pessoas olharem para cima, literalmente. O céu chama a atenção, fenômenos, acontecimentos, coisas que despertam perguntas. E talvez não seja sobre entender cada detalhe, mas sobre perceber que tudo isso está conectado. Porque existe algo que muitas pessoas ainda não perceberam. Esses sinais não são apenas eventos, eles são alertas, chamados silenciosos, mas constantes, convites para refletir. Jesus nunca falou desses sinais para causar medo. Ele falou para despertar, para lembrar que existe algo maior acontecendo, mesmo quando não conseguimos ver completamente. E talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que algo não está normal. Como se o mundo estivesse acelerado demais. Como se tudo estivesse mudando ao mesmo tempo. E diante disso, surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Não sobre quando, mas sobre como. Como estamos vivendo? Estamos atentos ou estamos distraídos com tudo o que é passageiro? A Bíblia não apenas falou sobre esses sinais, ela alertou, e cada um deles é como um chamado, um lembrete de que ainda há tempo para refletir, para ajustar, para se aproximar de Deus. Agora, pare por um momento e pense. Diante de tudo isso,
Você acredita que já estamos vivendo esses sinais? E mais importante, se esse momento chegasse hoje, você estaria preparado? E no vídeo anterior, nós falamos sobre a trombeta de Deus, um sinal que também está ligado a tudo isso que estamos vivendo. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena entender essa conexão. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se esses sinais já começaram, você está preparado? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo.